Se você quer aprender um pouco mais sobre a história da igreja, porque nós vamos estar falando sobre os pais da igreja, mas não vamos estar falando sobre a história da igreja aprofundadamente. Então, eu recomendo esse livro aqui para você, do W. Walker, A História da Igreja Cristã. Um livro muito bom, muito completo sobre a história da igreja, uma leitura assim, fácil, né? É extensa, é bem grosso o livro, como você pode ver, da editora Haste, é a 4ª edição. Você pode estar pesquisando esse livro e adquirindo se você quiser aprender um pouco mais sobre a história da igreja. Hoje a nossa aula vai ser basicamente apontar como que os pais da igreja observavam a palavra de Deus, como que eles entendiam a importância da palavra de Deus, mas nós não vamos estar tratando sobre os problemas, sobre os cismas, tá bom? Eu estou te dando esse aviso porque talvez no decorrer da aula, muita coisa da história da igreja nós não vamos abordar, porque a intenção não é essa. A intenção é falar como que os pais da igreja viam a Bíblia. Então, essa é a minha primeira recomendação. Durante a aula eu vou te recomendar um outro livro, A História da Igreja de W. Walker, tá bom? Os pais da igreja e a Bíblia, primeira aula. Essa vai ser a nossa primeira aula. Em primeiro lugar, nós vamos abordar a visão dos pais apostólicos e subapostólicos sobre as Escrituras, que vai do ano 70 ao ano 150 da era cristã. O segundo ponto da nossa aula vai ser a visão dos pais antinicenos e nicenos sobre as Escrituras, que vai do ano 150 a 350 depois de Cristo. Então, a visão dos pais apostólicos e subapostólicos sobre as Escrituras. Em primeiro lugar, por que é importante nós estudarmos os escritos dos pais apostólicos, né? Dos pais da igreja? Em primeiro lugar, porque alguns deles eram contemporâneos dos apóstolos, né? Então eles estavam bem próximos ali da igreja primitiva. Então fica muito mais fácil nós entendermos como que eles entendiam a palavra de Deus olhando para o passado, né? Para que hoje esse olhar para o passado nos ajude a modificar ou interpretar os nossos dias. Então, esse tempo aqui dos pais subapostólicos e os pais apostólicos vai do ano 70 depois de Cristo, logo depois da destruição de Jerusalém, até o ano 150 depois de Cristo. Nesse tempo, nesse período aí, por volta do ano 70 a 130, vai surgir escritos como, por exemplo, o testemunho da epístola do Pseudo Barnabé. Por que Pseudo Barnabé? Porque essa epístola ela foi erroneamente atribuída a Barnabé, companheiro de Paulo. Então, esse Barnabé é um outro Barnabé, não o Barnabé que andava com Paulo, daí o nome Pseudo Barnabé. Nesses escritos do Pseudo Barnabé, o autor ali ele vai se referir ao Evangelho de Mateus, por exemplo, como escritura inspirada. Veja que os contemporâneos ali dos apóstolos, os irmãos, os teólogos que surgem depois dos apóstolos, eles veem as escrituras como inspiradas, inclusive o Novo Testamento. Ele vai se referir ao autor de Mateus ali como escritura inspirada. Depois a gente vai ter os escritos ali, por exemplo, da Epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Vai do 95 a 97 depois de Cristo. Lembrando que essas epístolas elas não são tidas como canônicas porque elas não tinham o mesmo peso como os escritos de Paulo e dos apóstolos. Elas são importantes para o nosso conhecimento e é muito interessante que você possa estudar sobre a patrística, né? Os pais da igreja. Você vai ver como que eles entendiam a palavra de Deus, como que se foi resolvido os cismas da igreja. Isso é muito interessante. Nessa epístola aos Coríntios, ele era contemporâneo dos apóstolos, né? Clemente de Roma, ele era contemporâneo dos apóstolos. É interessante ressaltar isso. No seu texto, que é a epístola aos Coríntios, Clemente cita os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele incentiva os seus leitores a agir de acordo com o que está escrito.
Então veja que a ênfase dos teólogos da época era fazer com que a igreja se comportasse ou agisse, praticasse o seu estilo de vida de acordo com o que estava escrito na palavra. Daí a gente entende que agir de acordo, eles entendiam então que a Bíblia era a sua regra de fé e prática, assim como nós cremos hoje também. Na visão de Clemente de Roma, as Sagradas Escrituras são as verdadeiras palavras de Deus, entregues pelo Espírito Santo. A visão dos pais apostólicos e subapostólicos sobre as Escrituras. Nós temos nessa época aí a Epístola aos Filipenses de Policarpo, né? Policarpo, aquele cara que tem um testemunho fantástico, né? Quem nunca viu a carta de martírio de Policarpo, tá aí na internet. Você pode colocar no Google lá, carta de martírio de Policarpo, que você vai encontrar. Perdão, eu esqueci de colocar aqui, ó, depois descer, mas você entende aí. Vai de 110 a 135 depois de Cristo. Ele foi discípulo de João Policarpo de Esmirna. Ele, quando vai se referir aos Gálatas, a Epístola aos Filipenses de Policarpo, ele faz uma citação de Gálatas 4:26 como a palavra da verdade. Isso vai estar no capítulo 3 da Epístola dele aos Filipenses, né? Policarpo ele vai fazer citações de Filipenses também, aqui o Filipenses que Paulo escreve, tá? Policarpo escreve uma carta aos Filipenses, que não é o Filipenses que está na nossa Bíblia, tá bom? Preste atenção. O Filipenses que está na nossa Bíblia foi Paulo que escreveu, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas Policarpo também escreve uma carta aos Filipenses, e na carta de Policarpo aos Filipenses ele vai fazer citações da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Ele vai fazer citações de Paulo, quando Paulo escreve a 2 Timóteo, capítulo 4:10. E ele vai se referir aos escritos de Paulo como palavra da justiça, no capítulo 9 da epístola dele. No capítulo 12, Policarpo vai citar várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, denominando-as de escrituras. Então, veja que os teólogos da igreja primitiva, eles não negligenciava de maneira nenhuma a palavra de Deus. Quando havia uma negligência era quando surgiu o cisma, as heresias vinham e os teólogos se manifestavam para combater uma heresia, como foi no caso do arianismo. Bom, vamos ver outros escritos bem importantes dessa época aí, talvez você já tenha ouvido falar deles. Os escritos de Inácio de Antioquia, falecido em 110 depois de Cristo, são escritos fantásticos, eu recomendo que você leia. O Pastor de Hermas também são escritos importantes dessa época. A Didaquê, que é muito essencial em todo curso de teologia que você faz, assim, nível médio a bacharelado, tem uma menção sobre a Didaquê, que é a forma, o comportamento, como que as liturgias deveriam ser acontecer na igreja, como que era o comportamento dos obreiros deveriam ser observado. Então, os sacramentos, é bem interessante que você dê uma olhada na Didaquê aí também. Acho que você consegue encontrar essa Didaquê aí na internet de graça, para você ter acesso aí sem piratear. Mas se não, você pode comprar geralmente no site da editora Paulus ou Paulinas. Loyola também deve ter a Didaquê. Também nós temos a Epístola a Diogneto, no ano 150 depois de Cristo. São escritos bem importantes aí nessa época aí dos pais apostólicos e subapostólicos. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é a visão dos pais antinicenos e nicenos, que é o pensamento dos teólogos pós-concílio ou durante o concílio de Nicéia, ali, que foi muito importante esse concílio. Depois dos pais subapostólicos, que foram esses que a gente acabou de falar, os pais do final do segundo século e dos seguintes também nos proporcionam um forte testemunho a respeito da origem divina das Sagradas Escrituras. Daí nós devemos olhar para o que eles falaram. Nós vamos ter aí, por exemplo, a visão dos pais antinicenos e nicenos sobre as Escrituras, que vai do ano 150 a 350 depois de Cristo. Nós temos aí Justino Marte, falecido em 165 da era cristã. Na primeira apologia que ele escreve, ele vai fazer uma defesa da palavra de Deus,
Durante o ano 150 a 155 depois de Cristo, ele vai fazer uma apologia, escrever uma apologia, uma defesa da fé. Justino Mártir se referiu aos evangelhos como a voz de Deus, no capítulo 65 da sua apologia. Ele acrescentou: não devemos supor que a linguagem procede de homens inspirados, mas sim da divina palavra que os move. Então ele fala que os homens espirituais que escreveram a palavra de Deus, eles eram movidos por inspiração divina. Era a palavra divina que movia esses homens a pronunciarem a palavra divina de Deus. Então veja que eles reconheciam a Bíblia, a palavra de Deus, como palavra divina. Nós temos aí Irineu de Leão, do ano 130 a 202 da era cristã, depois de Cristo, né? Acredita-se que Irineu tenha, na verdade, recebido seus ensinos diretamente de Policarpo, discípulo do apóstolo João. Então veja que eles estão próximos ali dos discípulos, não é tanto tempo assim, eles não estão tão distantes. No seu tratado Nas Heresias, contra as heresias, ele declara: pois o Senhor de todos deu o poder do Evangelho aos seus apóstolos, por intermédio de quem recebemos o conhecimento da verdade, isso é, o ensino acerca do Filho de Deus. Este Evangelho foi primeiramente pregado por eles, os apóstolos, depois pela vontade de Deus, e eles passaram por intermédio das Escrituras, para serem o chão e pilar da nossa fé. Eu gosto muito bem disso, muito dessa colocação aqui, que ele diz que os ensinos, as Escrituras, são o chão e o pilar da nossa fé. Ou seja, para que nós tenhamos base, para que nós tenhamos estruturas, e a nossa fé não seja levada por ventos de doutrinas, é interessante que nós façamos da Bíblia, gente, da palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. Não é simplesmente uma filosofia. Não é simplesmente eu crer no Jesus histórico, mas permitir que as palavras de Deus mude o meu comportamento. A cruz de Cristo, ela é evidenciada em todo o Evangelho. E nós precisamos estar de acordo com o Evangelho, porque se não estivermos de acordo ao Evangelho, nós não tomaremos a nossa cruz. Se não tomarmos a nossa cruz, nós estamos negando a Cristo. E eu acredito assim, eu vejo dessa maneira assim. Quando Jesus fala para nós tomarmos a nossa cruz, veja que a cruz ela tem duas hastes aqui. Tá vendo a setinha aqui? Eu desenhei uma cruzinha aqui. Nós temos a haste vertical. Primeira haste aqui é a cruz, né? Que é a cruz, aqui é o monte. Então nós temos essa primeira haste aqui que fala do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. E nós temos a haste horizontal, né? Vertical, lá de cima, horizontal, que fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. E a Bíblia, os mandamentos, eles são divididos em dois, correto? O primeiro mandamento é um relacionamento ligado diretamente a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito, eu penso, posso estar errado, até, mas eu faço a interpretação do tomar a cruz de Cristo, quando ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, dessa maneira. Tomar a cruz de Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, eu viverei de maneira que agrada a Deus. E Irineu, ele vai falar justamente isso, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso chão e o pilar da nossa fé. Muito bom essa colocação. Vamos prosseguir. Clemente de Alexandria se tornou líder da escola eclesiástica de Alexandria no ano 190 d.C., mas foi forçado a fugir em face da perseguição ocorrida no ano 202 d.C. Clemente, ele entendia que não havia discordância entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? AT é Antigo Testamento, NT Novo Testamento. Na verdade, havia harmonia, porque ambas as escrituras provinham de um mesmo autor divino. Então, para Clemente, não há essa briga entre Novo Testamento e Velho Testamento. A ideia de Velho Testamento é uma coisa que é passada. Então, alguns professores de teologia, eles até indicam que a gente se refira ao Antigo Testamento como primeiro,
Primeiro Testamento e o Novo Testamento como o Segundo Testamento. A gente entende, né, porque é de tanto ser falado o Antigo e Novo Testamento para dividir as alianças ali. Entre Israel, né, a dispensação de Israel, ali a dispensação da igreja, né, a igreja é inaugurada, que Paulo fala que a igreja era um mistério que foi revelado na plenitude dos tempos, agora que é o tempo que nós vivemos. Enfim, isso é assunto para uma outra ocasião. Mas para Clemente, o Antigo e o Novo Testamento, eles não poderiam ter discordância justamente porque era o mesmo autor divino, no sentido de que o mesmo Deus que inspirava os profetas do Antigo Testamento, o mesmo Espírito que veio sobre Davi lá no Antigo Testamento, por exemplo, é o mesmo do Novo Testamento, porque faz parte da comunhão, da economia divina, esse trabalhar. E aí Deus não muda, a Bíblia diz que Deus não muda. Então, tanto o Antigo quanto o Novo é inspiração divina, porque o Deus é o mesmo, na visão de Clemente. Tá bom? A fé em Cristo e o conhecimento do Evangelho é a explicação e o cumprimento da lei. Era o que Clemente dizia. Presta atenção, a fé em Cristo e o conhecimento do Evangelho é a explicação e o cumprimento da lei. Então você entende a lei, porque a lei era sombra, mas em Cristo Jesus nós obtemos a fé, conhecimento e a explicação do cumprimento da lei. Tudo isso através de Cristo. Ele chegou ao ponto de condenar os que rejeitavam as Escrituras por não estarem contentes com os mandamentos divinos. Isso é com o Espírito Santo. Então, para Clemente, rejeitar a Escritura era rejeitar o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo inspirou os apóstolos, inspirou os profetas, inspirou os sacerdotes para escrever as Escrituras, e a Escritura é palavra de Deus, ao rejeitar a Escritura, ou seja, a Bíblia, ao rejeitar a Bíblia, vamos trazer essa linguagem, você está rejeitando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora, ele fala principalmente através das Escrituras. Não estou dizendo que ele só fala pela Escritura, porque aí nós estaríamos limitando Deus. Deus fala de diversas maneiras. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 1. A natureza anuncia, por exemplo, Deus se deixa ser conhecido pelas coisas que são criadas. Mas Deus, ele fala principalmente por meio da Escritura. Então, ao rejeitar a Bíblia, as pessoas estão rejeitando o próprio Espírito Santo, que convence por meio da palavra. Então, você está de nota 10, porque você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Isso é sinal que você ama a Bíblia, tá bom? Vamos para o próximo. Nós temos aí Tertuliano. Quem não conhece Tertuliano? É dele a célebre frase, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, para Tertuliano, quanto mais havia perseguição contra a igreja, quanto mais se matava cristão, mais a igreja crescia. E isso é uma grande verdade. Tertuliano, ele defendia que os escritos apostólicos tinham autoridade maior em relação aos outros livros espirituais. Então, para Tertuliano, ele entendia que o Espírito Santo falava, usava as pessoas através de escritos, mas que esses escritos, por exemplo, os próprios escritos de Tertuliano, na visão dele mesmo, não tinham o mesmo peso espiritual que os escritos dos apóstolos, porque eles receberam inspiração em um nível diferente. Ele diz que é verdade que todos os fiéis têm o Espírito de Deus, mas nem todos são apóstolos de Jesus no mesmo sentido dos 12, porque os 12 andaram com Jesus, os 12 tiveram comunhão de forma especial com o Espírito Santo. Então, os 12 eles realizavam milagres extraordinários. Nesse sentido, os 12 apóstolos eram muito diferentes dos outros que se seguiram, e por isso eles eram autoridade maior. Então, se surgisse um novo apóstolo ali com um novo ensino, para Tertuliano esse ensino se contradizesse os ensinos dos 12 de Jesus, deveria ser rejeitado, porque eles não poderiam ter autoridade maior do que a autoridade dos 12. Para Tertuliano, os apóstolos têm o Espírito Santo de forma
apropriada, pois tem de forma plena na operação da profecia, na eficácia das virtudes, que são as curas, na evidência das línguas, não de forma particular como todos os outros as têm. Então essa era a visão de Tertuliano aí sobre as Escrituras. Vamos agora para Orígenes, né, que vai de 185 a 254 depois de Cristo, esse tiozinho aí. Orígenes sucedeu a Clemente na escola de Alexandria. Então, depois que Clemente saiu, Orígenes assume. Orígenes sustentou que Deus deu a lei, os profetas e os evangelhos, sendo também o Deus dos apóstolos e do Antigo e do Novo Testamento. Ele escreveu: este Espírito inspirou cada um dos santos, fossem eles profetas ou apóstolos, e não havia um Espírito nos homens da antiga dispensação e outro naquela que foram inspirados no advento de Cristo. Então veja que a ideia de Clemente é basicamente a mesma ideia aqui, deixa eu voltar, é a mesma ideia de Clemente de Alexandria. Tá vendo? Para Clemente de Alexandria, como a gente acabou de falar, tanto o Antigo e o Novo Testamento havia harmonia por causa do mesmo autor divino. Aí já para Orígenes, a mesma questão. Ele fala que não há dois espíritos. O mesmo espírito atuava no Antigo Testamento. Não havia um espírito nos homens da antiga dispensação e outro naqueles que foram inspirados no advento de Cristo. Por isso há harmonia entre a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Vamos lá. E aí, um outro livro que eu gostaria de indicar para você, eu não tenho ele fisicamente aqui, mas eu consegui uma imagem dele na internet, que é Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Tem por várias editoras, tá? Essa daqui é pela editora CPAD, e ele vai contar muita coisa sobre a igreja, sobre a história da igreja, mas ele vai fazer várias citações também da Bíblia Sagrada. Eusébio escreveu muito a respeito da palavra de Deus na sua História Eclesiástica, que é esse livro aqui, você vai ter lá muita citação bíblica. Eusébio foi a pessoa encarregada de fazer as 50 cópias das Escrituras depois do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia acontece em 325 depois de Cristo, e aí Eusébio de Cesareia é responsável por copiar, fazer 50 cópias da Bíblia. Imagine, cara, você lê a Bíblia uma vez, já para muita gente já é um sacrifício enorme. Imagine você transcrever a Bíblia 50 vezes, cara. Então ele tem aí o meu respeito. Ele escreveu obras como O Preparo para o Evangelho, Demonstração do Evangelho. Na parte superior desses escritos, ele escreveu um trabalho sobre a encarnação, chamado de Teofania, né? Dentre outros escritos que vai estar mais detalhado num PDF aí que eu deixei para você. Vamos lá. Nós temos Atanásio de Alexandria, que vai de 295 a 373 depois de Cristo. Depois eu tenho que consertar isso aí, esqueci. Conhecido como pai da ortodoxia. A palavra ortodoxia significa ensino santo, tá? Doxa, palavra, né? E orto, ensino. Ortodoxia. Vamos lá. Por causa da sua resistência bem-sucedida contra o arianismo. O que era o arianismo? Naquele livro de história lá que eu indiquei no início, você vai ter um pouco disso lá. A heresia que negava a divindade de Cristo, que foi responsável, né? Esse cisma, essa treta que teve aí, foi o que causou e culminou no Concílio de Nicéia aí para resolver a divindade de Cristo. E aí eles criaram uma declaração lá, uma defesa comprovando a divindade de Jesus. Atanásio foi o primeiro a utilizar o termo cânon em relação aos livros do Novo Testamento, as quais chamava de fontes da salvação. Muito bom, né? Fontes da salvação, porque a ênfase principal dos evangelhos é revelar Cristo e não os homens. Daí, fonte da salvação. Para Atanásio, a Bíblia possuía a palavra final em questão doutrinária. Então, tipo assim, surgia uma ideia, por exemplo, uma liturgia de culto, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Surgia um comportamento sobre
casamento, relacionamento, então vamos submeter as nossas práticas à doutrina, a doutrina da palavra de Deus. Então, se a Bíblia aprova, a gente faz. Se a Bíblia condena, a gente não faz. O problema é que nessa questão havia erros de interpretação por parte de muita gente, né? Mas para Atanásio, a Bíblia possui a palavra final em questões de doutrina. E aí nós temos um resumo sobre essa questão da patrística. Na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade sobre o período pós-niceno até chegar ali em Martinho Lutero, Calvino. Mas vamos ficando por aqui porque a aula já está ficando bem grande. Eu quero recomendar esse terceiro livro aqui para você. Patrística, da editora Vida Nova, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã, do J.N.D. Kelly. Ele vai dizer assim, eu só vou dar um trecho aí sobre o que ele fala nesse livro, que ele vai falar assim, esse camarada, ele é uma autoridade na doutrina da igreja primitiva, tá bom? Por isso eu recomendo que você compre esse livro aí se você quer se aprofundar um pouco mais. Ele diz assim, existe pouca necessidade de nos delongarmos mais acerca da autoridade reconhecida das Escrituras como norma doutrinária. Era a Bíblia, declarou Clemente de Alexandria, cerca de 200 depois de Cristo, que interpretada pela igreja era a fonte do ensino cristão. O seu grande discípulo Orígenes, que a gente mencionou ele agora há pouco, foi um biblista exaustivo que apelou inúmeras vezes às escrituras como um critério decisivo para o dogma. As escrituras sacramente inspiradas, descreveu Atanásio, um século mais tarde, são completamente suficientes para a proclamação da verdade. Mais tarde, no mesmo século, João Crisóstomo disse à sua congregação que não buscasse nenhum outro mestre além dos oráculos de Deus. No Ocidente, Agostinho, a gente vai ver esse camarada aqui na próxima aula. E pouco tempo depois, Vicente de Lérins, 450, tiveram por axioma que o cânon das escrituras era suficiente e mais do que suficiente para todos os propósitos. Então, a Bíblia é suficiente. A gente vai ter uma aula para falar sobre a suficiência da palavra de Deus. Então, gente, é basicamente isso a nossa aula de hoje. Vamos ficando por aqui. A Bíblia e os pais da igreja. Então fique com esse resumo aí do que o Kelly fala sobre as Escrituras. As Escrituras foram suficientes para os apóstolos, foram suficientes para os pais da igreja, como a gente viu nessa aula e vai ver na próxima, e deve também ser suficiente para mim e para você. Então a Bíblia ela não deve ser usada apenas para que eu prepare sermões, mas a Bíblia ela deve ser usada para que eu viva a palavra de Deus de acordo com a vontade dele revelada nessa palavra, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima aula, tá bom? Te espero por aqui.